há muito tempo já desenvolvendo esse projeto e criei o Mente de Líder 360 para poder criar um produto para que a gente conseguisse falar muito mais do que de empreendedorismo, de liderança. Eu costumo dizer que as pessoas têm uma visão um pouco míope da palavra empreendedorismo, porque confundem comércio com o empreendedorismo. O empreendedorismo ele é muito maior do que o comércio. O comércio é uma forma de você empreender. Mas eu começo até a fazer uma provocação. Eu digo que a família, você tem um empreendedorismo familiar, que é você fazer a gestão da sua família, do seu relacionamento, dos seus filhos, você entender que movimentos que eu ensino dentro das aulas de empreendedorismo, como você está entendendo os sinais do mercado, você está se atualizando, você está conectando com o seu cliente, você faz isso como médico, como pai de família, como marido, porque você precisa primeiro absorver os sinais que o mercado dá. Então, uma relação é a mesma coisa, você tem que observar os sinais que o seu filho está dando, que a sua esposa está dando, e muitas vezes eu vejo pessoas que não observam os sinais, e fica muito nítido isso, quando elas falam assim, João, eu tinha um relacionamento, eu namorava há 5 anos e a minha namorada terminou comigo do nada. Então não existe do nada, os sinais são dados diariamente, e você tem que estar apto, você tem que ter a sensibilidade de estar absorvendo esses sinais. E o mercado é a mesma coisa, o mercado dá sinais, e você precisa conduzir o seu negócio, a sua empresa, a sua prestação de serviço, entendendo os sinais do mercado, porque eu digo, falando de empreendedorismo exatamente, que o empreendedor ele não é o patrão. Na verdade, o patrão sempre vai ser quem vai dar dinheiro para o empreendedor. Então, para o médico, para o dentista, para o personal trainer, eu falo o seguinte, esquece a palavra cliente. Essa palavra deveria ser tirada do dicionário do empreendedorismo, que na verdade são patrões. As pessoas que entram no meu restaurante, que dão dinheiro para mim, são os meus patrões. Na verdade, eu só repasso o dinheiro que eles me dão para os meus colaboradores. Então, o médico, quando senta um paciente, um dentista, um síndico de condomínio, quando entra um morador do condomínio, aquela pessoa é o patrão dele e ele precisa gerar uma coisa que é o principal na vida do empreendedor e de todos nós, que é experiência. A gente precisa gerar boas experiências na vida das pessoas, como profissional, como relação, como pai e filho. E para você gerar uma boa experiência, como eu falei, você tem que estar totalmente linkado aos sinais, entendendo o que você precisa fazer para conectar, entendendo que você precisa estar sempre se inovando. Então, nos negócios, eu tenho a Rede BlaBla há 11 anos, eu sou empresário há 30 anos no segmento, e com a Rede BlaBla há 11 anos. E eu já mudei o BlaBla pelo menos 4 ou 5 vezes, somente uma das casas, porque eu preciso estar sempre inovando. Então, a vida é feita de inovação, de conexão, e se você não estiver antenado com as tendências, que às vezes não são diretas só do seu segmento. Segmento de gastronomia, eu tenho que estar atento à gastronomia, à parte de bebida, mas eu tenho que entender de arquitetura, eu tenho que entender de música, eu tenho que entender de decoração, eu tenho que entender de moda, para estar fazendo um bom uniforme para os meus colaboradores, porque eu não vendo comida, eu vendo experiência. Então, na verdade, todos nós vendemos experiência para as relações pessoais e para as relações profissionais que a gente desenvolve como empresário, como prestador de serviço, como autônomo. Então, o Mente de Líder fala disso, fala que a gente precisa ter o quociente emocional, intelectual, de adaptabilidade e espiritual, onde eu venho falando que o mais importante é o quociente emocional e de adaptabilidade, para você sempre ter o emocional para poder entender de que forma que você vai superar as adversidades, porque eu falo que o empreendedor, ele na verdade é um grande resolvedor de problema, e você precisa entender o que o mercado quer para você poder estar se adaptando. Então, eu estava até conversando com a Maria, ela falou que ela é uma pequena empreendedora, e eu disse que não, que ela é uma grande empreendedora, porque ninguém é atleta olímpico, ninguém conquista o que ela conquistou, porque ela faz o empreendedorismo, ela exerce sem perceber, e todos nós fazemos isso, e ela de forma brilhante, dentro da carreira dela. A parceira dela é a sócia dela,
os treinamentos dela, ela precisa entender qual tipo de jogo que o concorrente dela tem para ela se adaptar ao jogo do concorrente, ela precisa entender, está se adaptando às novas regras. Você vê que ela pôde justamente criar uma regra nova com relação à maternidade, que foi incrível. Então, todos os movimentos, é importante a gente entender isso, que empreendedor não é comerciante. Comerciante também é empreendedor, mas todos nós somos empreendedores nas carreiras pessoais e na nossa vida pessoal. Muito obrigado.